A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Pediria que você se colocasse de pé para a leitura da palavra. Pudesse abrir a vossa Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos, do 38 ao 45. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está neste lugar. Amém? Aleluia. Todos acharam? Amém? Acompanhem comigo a leitura. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Você pode repetir comigo? Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus, que tinham visto a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Feche os teus olhos para nós podermos orar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, papai querido, é o momento de ouvirmos a tua voz através da tua palavra, Senhor. Eu quero dizer, como disse São João Batista, é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Que não seja eu, mas seja, Senhor, o teu Santo Espírito, Pai, falando através da minha vida, através da minha boca, Senhor. Que a tua igreja receba a tua palavra nesta noite, Senhor. E que a tua palavra seja boa semente. E que essa semente caia no solo fértil do nosso coração. E ela possa, Senhor, germinar, florescer e produzir fruto. E que esse fruto permaneça, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio da tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? A igreja, podeis assentar? Igreja, nesse capítulo 11 de João, diz de Lázaro, que estava enfermo. Enfermidade trouxe a morte. E nós sabemos que a morte é praticamente a única coisa que todos deveremos passar. Se Jesus não vier antes para arrebatar a tua igreja, nós passaremos pela morte. Morte traz dor, traz tristeza, traz abatimento, traz angústia. Mas nesse texto de João 11, aquele que a ressurreição e a vida estava neste lugar. Aquele que curou o cego, aquele que deu a audição ao surdo, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele estava neste lugar. E nós cremos que onde estava a tristeza, houve alegria. E onde estava a morte, Jesus ia trazer a vida. O desfecho ia ser diferente. Começou triste, ele recebeu a notícia. Ele estava junto com os seus discípulos, ele recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo. E Lázaro era irmão de Marta e era irmão de Maria. E ele, ouvindo que Lázaro estava enfermo, aonde ele estava, ele ficou mais 2 dias. E não foi logo que ele recebeu a notícia. Os desígnios de Deus, os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. Muitas vezes nós pedimos, clamamos a Deus e queremos na nossa vontade. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle da nossa família. Ele que controla os nossos passos. Ele controla o nosso caminho. Então, ele estava no controle da situação. Então, ele ficou mais 2 dias. E ele mesmo disse, de que eu lá não estivesse para que acrediteis.
pois ele, no seu espírito, já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Quando ele chegasse lá, Lázaro já estaria morto. Essa enfermidade, essa grave enfermidade, trouxe a morte de Lázaro. E ele amava Lázaro, como amava Maria e como amava Marta. O texto diz isso daí. Então ele ficou mais 2 dias. E quando ele chegou em Betânia, distante 15 estádios de Judeia, dá mais ou menos quase 3 quilômetros, não era tão longe, Lázaro já fazia 4 dias que estava enterrado. Em 2 versículos, no 21 e no 32, ambas as irmãs de Lázaro abordam Jesus com a mesma frase: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Senhor, se o Senhor não estivesse, eu não estaria desempregado. Se o Senhor estivesse, o meu marido não tinha ido embora de casa. A minha esposa não tinha ido embora de casa. Se o Senhor estivesse, o meu filho não estaria nas drogas. Se o Senhor estivesse, eu não estaria desempregado. Se o Senhor estivesse, a minha empresa não estaria como ela está agora. Se o Senhor estivesse, eu não estaria enfermo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Creia, meu irmão, Ele está no controle da tua vida. Se Ele não chegou ainda, pois não é o tempo dEle. Ele não atrasa e nem adianta. Ele vem no tempo dEle, não é no nosso. Não é no tempo Cronos, é no Kairos de Deus. E na hora que Ele chega, o milagre acontece. Creia, somente creia. Muitas vezes nós questionamos, mas nós temos que parar e esperar no Senhor. E a palavra de Deus diz, e eu falo para ti nesta noite, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você crê, o Senhor vai fazer um milagre na tua vida, o Senhor vai curar a tua enfermidade, o Senhor vai levantar a tua empresa, o Senhor vai trazer teu marido de volta, o Senhor vai trazer tua esposa de volta, o Senhor vai tirar o teu filho, a tua filha das drogas, o Senhor vai trazer sua família para a salvação, em nome de Jesus. Creia tão somente, é no tempo do Senhor. Ore, continue buscando, continue clamando ao Senhor, pois Ele ouve a sua oração. Ele vai responder no tempo dEle. Pois nós temos que saber que é o sim, o não e o espere. Muitas vezes é dolorido para nós estarmos no tempo do espere. Porque nós queremos tudo para ontem. O Senhor nos prometeu, mas Senhor, já faz 2 dias, Senhor, já faz 5 dias, já faz 1 ano, já faz 2 anos. Tem gente que espera até hoje 5, 10, 15 anos. Mas creia, quando a bênção chegar, você não vai ver o tamanho da bênção. É maior do que você espera. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Ele está acima da nossa vontade, Ele está acima do nosso querer. O Senhor está no controle da tua vida, meu irmão. Está no controle da tua vida, minha irmã. Creia tão somente. Lázaro fazia 4 dias que estava morto. E as irmãs dele questionaram a Jesus. Mas o Senhor sabia. Ele declara no texto: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo aquele que estiver morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que dias depois estaria pregado naquela cruz. Desceria a sepultura, mas no 3º dia ele ressuscitaria e sentaria à destra do Pai. Ele venceria a morte. Ele venceria a morte. Então aqui ele já estava declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Então Jesus, ele não atrasa, ele não adianta. E teve um termo aqui, que até que vocês repetiram comigo. Ele chega até o sepulcro. E lá tinha uma pedra. O que ele diz? Tirai a pedra. Ele sendo Deus, Ele tendo poder nas tuas mãos, Ele poderia muito bem falar: pedra, saia. Mas o que é possível, é nós que temos que fazer. Nós temos que tirar a pedra. Nós temos que remover a pedra. Nós temos que tirar, não é apenas empurrar, não é apenas colocar de lado, nós temos que tirar a pedra. E o que é a pedra, igreja? É os empecilhos, são as barreiras,
são as dificuldades, são os impedimentos. E quem que coloca a pedra? Nós colocamos a pedra. Todas as vezes nós colocamos a pedra e impedimos o agir de Jesus na nossa vida. Nós colocamos a pedra. Então nesta noite ele está dizendo, tirai a pedra. Apenas temos que ouvir e obedecer. O impossível ele vai fazer. O teu milagre vai chegar. A tua vitória vai chegar. Mas você tem que tirar a pedra. Amém? Você tem que tirar a pedra. Ele está dando uma ordem nesta noite. Tirai a pedra. E o que seria a pedra? Muitas vezes a pedra na nossa vida que nós colocamos é a pedra da incredulidade. Muitas vezes nós não queremos mais na palavra, nas promessas, porque começa a passar o tempo e nós vamos esmorecendo, nós vamos entristecendo, nós vamos se enfraquecendo. Nós mesmos colocamos a pedra da incredulidade. Nós temos que tirar essa pedra nesta noite, em nome de Jesus. Pois o Senhor quer operar o milagre na nossa vida. O Senhor quer estender a mão e fazer o milagre. Ele quer operar, quer nos dar vitória. E nós colocamos a pedra da incredulidade. Outra pedra que nós podemos colocar é a pedra da mágoa. Muitas vezes nós nos magoamos com alguém da nossa família. Alguma palavra que feriu a nós, dirigida a nós, entrou no nosso coração como uma seta e nos magoou, nos trouxe dor, nos trouxe tristeza. Isso impede o agir do Senhor. E a pedra da mágoa traz outra pedra junto. A pedra da falta de perdão. Muitas vezes nós não liberamos perdão. Muitas vezes nós não pedimos perdão. E isso entristece. Isso causa dores. A palavra de Deus diz que a falta de perdão, ela enrijece os ossos. Nós temos que liberar perdão. Nós temos que pedir perdão. Nós temos que tirar essa pedra desta noite, em nome de Jesus. Tirar pedra, para que o Senhor possa agir na nossa vida. Muitas vezes também nós temos a pedra da negatividade. Não vai dar. Eu não consigo. Eu não posso. Você não pode, mas Jesus pode. Você não consegue, mas o Jesus consegue. Você tem que pedir a Ele. Você tem que clamar a Ele. Não estamos que fazer com as nossas próprias mãos. É o Senhor que vai fazer. O possível nós vamos fazer, que é tirar a pedra. O impossível Ele vai fazer, que é operar o milagre. Amém? Então é a pedra da negatividade. Muitas vezes também nós colocamos a pedra dos vícios. Muitas vezes tem a pedra do vício. Muitas vezes podemos estar na igreja, mas ainda temos o vício. Nós continuamos bebendo, continuamos fumando, continuamos jogando. E isso nós temos que tirar. O Senhor pede para tirarmos a pedra. Tirai a pedra. Ele quer que nós ouçamos a voz dele nessa noite e obedeçamos. Tirai a pedra. Também temos a pedra, muitas vezes, a pedra da liberação dos filhos. Os filhos crescem. E nós continuamos chamando de nenê. Filhinho. Tem 20, 30 anos, nós não liberamos os filhos. Queremos ficar embaixo das nossas asas. Nós temos que liberar para criar novas famílias. Para que eles casem. Para que elas casem. Para que nos dê netos. Para que nos dê netas. Para que a nossa família cresça. Temos que liberar os nossos filhos. Eu falo isso por mim também, igreja. Eu tenho uma filha de 27 anos, está no processo de noivado. Ai, que dolorido. Ai, minha esposa fala, libera. Deus tem que trabalhar na minha vida. Eu tenho que tirar essa pedra. Eu tenho que tirar essa pedra. Porque eu tenho que liberar. Eu não vou perder uma filha, mas eu vou ganhar um filho. Amém? Então nós temos que ver desta maneira. E muitas vezes nós seguramos, nós retemos. O Senhor quer abençoar. Porque nós temos que confiar no Senhor. Se eu não liberar, como que eu vou crer? É o Senhor que faz a obra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pois a palavra dEle não volta vazia. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Então creia, meu irmão, minha irmã, que o Senhor se prometeu sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Quais são as pedras que você tem que tirar? Jesus está falando essa noite. Tirai a pedra. Aí Marta logo diz, irmã do defunto, Senhor, já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Eu estava vendo
nos estudos que 4 dias para os judeus, praticamente já não cria que a pessoa tinha esperança de ressuscitar, porque já estava em decomposição. Mas Jesus estava ali. Aquele que era a ressurreição e a vida estava naquele lugar. E ele já estava na frente do sepulcro. E diz: tirai a pedra. E a pedra foi removida. Então os homens fizeram a parte dele. O possível já foi feito. Era o momento de acontecer o impossível. Era o momento de acontecer o milagre. Era o momento do Senhor clamar para Lázaro. E foi o que ele fez. E o interessante é que aqui no texto, vários versículos, diz que muitos judeus estavam presentes. Muitas pessoas estavam presentes. Muitos que estavam olhando. Muitos que estavam esperando para ver o que Jesus ia fazer. Os que criam e os que não criam. Os incrédulos e os crédulos. Estavam todos presentes. Mas Jesus estava ali. E ele não tem medo da morte. Ele não tem medo das trevas. Ele não tem medo da escuridão. Pois ele clama em alta voz, o texto diz: Lázaro, vem para fora. Ele chamou pelo nome. E na época dos judeus, os sepulcros, vários sepulcros, principalmente as famílias que eram mais abastadas, dentro do sepulcro tinham várias cavidades, onde eram os túmulos que colocavam os entes queridos. Mas ele chamou pelo Lázaro. Eu creio que se ele não falasse o nome, todos iam ser ressuscitados. Pois ele é a ressurreição e a vida, aleluia. Mas ele chamou pelo nome. Nessa noite ele vai te chamar pelo nome, meu irmão, minha irmã. Ele vai te chamar pelo teu nome. Sai para fora. Se você estiver na escuridão, sai para fora. Se você estiver na caverna, sai para fora. Ele vai te chamar pelo nome, pois ele quer te dar vitória. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele chegou. Você estava imaginando, mas já passou tanto tempo. Essa é a noite que ele vai chegar na tua vida, aleluia. E vai te chamar pelo nome, e vai te falar: sai para fora. Você vai ter que ouvir. E aqui diz o texto, né, que Lázaro ouviu e veio para fora. Ele obedeceu. Ele ouviu a voz do Senhor. E a pedra impedia Lázaro de ouvir a voz de Jesus. A pedra na nossa vida impede o Senhor de nos chamar. Aqui a pedra, ela simboliza a separação, ela representa a separação entre o natural e o sobrenatural. Entre o possível e o impossível. Entre a vida e entre a morte. Entre a fé e o milagre. Nós temos que entrar com a nossa fé. O Jesus vai entrar com o milagre. Ele falou para Marta: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aí fora no mundo todo mundo diz que nós temos que ver para poder crer. Aqui na igreja é diferente. Nós temos que crer para poder ver. Se creres verás a glória de Deus. Se você crê, o seu milagre vai acontecer, meu irmão. Se você crê, o seu milagre vai acontecer, minha irmã. O milagre na tua família, o milagre no teu emprego, o milagre na tua empresa, o milagre no meio da tua parentela. Eles vão ser salvos, vão ser curados, vão ser libertos, pois o Senhor está neste lugar. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Não haja incredulidade, não haja negativismo. Tiremos essas pedras nesta noite. E essas pedras trazem a separação. A pedra impedia Lázaro de ouvir a voz de Jesus. A pedra impede a ação de Deus na nossa vida. E o Senhor quer agir na nossa vida. Ele quer nos dar vitória. Ele quer nos fazer um milagre na nossa vida. E o interessante é que ele ressuscitou a Lázaro. Em 2 outros textos, ele ressuscitou a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Para esses 2, ele trouxe a vida. Por quê? Para a filha de Jairo, ele chegou lá na casa, a filha estava na cama. Ele adentrou e ressuscitou a menina.
para o filho da viúva de Naim, ele estava vindo com a multidão e deu de frente com a esquife que estava o filho da viúva de Naim. Ele orou e o filho foi curado. Mas aqui a obra foi diferente. Ele fez o milagre completo, porque se ele já tinha 4 dias, estava em estado de decomposição, e os judeus já criam que não tinha mais esperança, o milagre foi completo, aleluia. Ele deu os corpos, ele deu os ossos, ele deu novamente os membros, ele deu novamente os membros internos e externos, ele ressuscitou Lázaro por completo. E para que todos vissem naquele lugar o milagre que Jesus tinha feito. E Lázaro veio para fora. Lázaro ouviu a voz de Jesus. Jesus chamou Lázaro pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. E ele saiu com o quê? Com as mãos e os pés ligados com faixas. E o seu rosto envolto no lenço. Muitas vezes nós estamos amarrados, as nossas mãos amarradas, os nossos pés amarrados, que impede de nós andarmos, que impede de nós agirmos. Muitas vezes nós estamos envoltos por um lenço. O lenço não deixa nós ouvirmos, falarmos ou enxergarmos. E o Senhor quer que nós desatemos os lenços na nossa cabeça, libertamos as nossas mãos e libertamos os nossos pés. Porque nós temos que sair da escuridão. Se você dessa noite pode estar assim dessa maneira, na escuridão, na caverna, o Senhor te chama para fora e quer que você desate as mãos, desate os pés e tire o lenço dos teus olhos, para que você volte a enxergar, para que você volte a ouvir, para que você volte a falar em nome de Jesus, para que você volte a caminhar. O Senhor quer fazer essa obra na sua vida, meu irmão, minha irmã. O pecado pode estar te amarrando os braços, pode estar te amarrando as pernas, pode estar te impedindo de andar, pode estar te impedindo de ouvir, de falar, de enxergar. Oh, aleluia! Ele quer te libertar nesta noite em nome de Jesus. Do mesmo modo que ele libertou Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Esta noite ele te chama pelo teu nome. Esta noite ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer te tirar do sepulcro. Aqui estava a vida diante da morte. A morte não segurou Jesus. A morte não segurou Lázaro. Foi somente 4 dias. O Senhor estava presente para fazer o milagre. O Senhor chegou no momento certo para fazer o milagre. Se ele tivesse ido 2 dias, quando ele ouviu a notícia, ele somente ia curar Lázaro da enfermidade. Mas naquele momento que ele chegou, ele ressuscitou a Lázaro. Não foi só da enfermidade que ele curou, mas trouxe Lázaro à vida. Ele tirou da morte. Essa noite ele quer tirar muitos da morte e trazer a vida novamente. O pecado tem matado, o pecado tem sufocado, o pecado tem nos oprimido, tem nos segurado. Mas hoje ele quer nos libertar em nome de Jesus. Ele quer fazer a obra na nossa vida. Ele quer nos chamar pelo nome, pois ele conhece a cada um de nós. Ele sabe como nós entramos aqui. Ele quer que nós tiremos a pedra, pois ele quer operar um milagre na nossa vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o último versículo diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Todos aqueles que estiverem à tua volta, meu irmão, minha irmã, seus parentes, seus amigos, seus inimigos, vão ver o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida. E eles vão crer em Jesus. Isso é para a glória do Senhor. Foi o que ele falou no começo. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O milagre que ele vai fazer na tua vida é para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Para aqueles que estiverem à tua volta, espionando, olhando, observando para ver como que é Jesus na tua vida. O Senhor vai fazer um grande milagre. Eles vão ficar de boca aberta. Eles vão falar: meu Deus. Porque Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ele quer operar milagre na tua vida. Ele quer operar um grande milagre. Ele quer fazer mais do que você espera, mais do que você está pedindo. Pois ele não vai chegar no teu tempo, ele vai chegar no tempo dele. Então creia, aqueles que estiverem à tua volta, ele vai operar um grande milagre. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo, aqueles que estavam lá no enterro, chorando, quando Jesus falou que ia ressuscitar, muitos riram de Jesus. O que ele fez? Põe para fora, só entrou, não vão entrar no quarto. E Jesus ressuscitou. Mas aqui nessa situação,
Todos que estavam presentes viram. Era para o Senhor mostrar que Ele era o Todo-Poderoso, que a morte não ia segurar Jesus, como não segurou quando Ele foi pregado na cruz, pois logo depois, Jesus já demonstrava que Ele ia ser pregado na cruz, e Ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele venceu a morte não segurou Jesus. Então todos que estavam aqui creram. Então vai ser assim na tua vida, meu irmão, minha irmã. Aqueles que estiverem na tua volta, vão crer que Jesus vai fazer na tua vida. Amém? Você pode não estar vendo, mas o Senhor vai operar um grande milagre. E vai ser no tempo dele. E você vai glorificar o nome do Senhor. Pois Ele quer fazer muito mais do que você pensa ou do que você espera. Pois é Ele que vai operar. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber nesta noite, que você que estava aqui no nosso meio, se você tem alguma pedra para tirar da tua frente, alguma pedra que impede Jesus de operar um milagre na tua vida. Eu não sei qual pedra é, mas você sabe. Eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar, para que nós possamos orar para você, para que o Senhor venha operar um grande milagre na tua vida. Eu não sei qual pedra que é. Se você tem porventura alguma pedra, se você não sentir vergonha, fique no teu lugar, fique de pé. Eu queria orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor sabe, e você sabe qual a pedra que você tem que tirar. Que você tire essa pedra, pois o Senhor quer operar um milagre na tua vida. Ele só pediu, tirai a pedra. Você tem que fazer duas coisas: ouvir e obedecer. Não apenas ouvir, mas obedeça também. Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pois o Senhor está no nosso meio, ó Papai querido. E nesse momento eu te peço em nome de Jesus, que tu venhas visitar, Senhor, cada um desses irmãos e irmãs que ficaram de pé neste momento. Paizinho querido, que tem porventura alguma pedra para ser tirada da sua frente. Pois eu creio, ó Pai, que o Senhor quer operar um grande milagre na vida deles, Senhor. Eu não sei se é na família, eu não sei se é, Senhor, na vida sentimental, na vida financeira, profissional, mas tu sabes, Senhor, que eles possam tirar essa pedra, Pai. E que tu venhas de um modo poderoso, grandioso, glorioso, e opere um grande milagre, Senhor. E que aqueles que estiverem à volta deles, ó Pai, aleluia, possam crer que o Senhor fez um grande milagre, que o Senhor operou um grande sinal, que o Senhor operou maravilhas, Pai. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém? Podeis assentar, a igreja pode saudar o Senhor com a salva de palmas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.
Deus. Glória a Deus. Laís. Laís, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Alessandro. Irmão Alessandro, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aglair. Irmã Aglair, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Emanuela. Irmã Emanuela, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Maria. A irmã Glória Maria é irmã da Emanuela e filha da Adair, não é isso? Graças a Deus. Irmã Glória Aleluia. Maria, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que venha? Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Manuel Cordeiro. O irmão Manuel é o pai, é o chefe dessa família aí. Glória a Deus. A família toda para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Irmão Manuel, o senhor confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Célia Regina. Irmã Célia, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Evelyn. Irmã Evelyn, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Carlos Felipe. Irmão Carlos, o irmão reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Larissa. Irmã Larissa, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Francisca. Irmã Francisca, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ricardo. Irmão Ricardo, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Márcia Regina. Márcia Regina é a irmã da irmã Rose, a secretária da igreja. Irmã Márcia, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. José Alves. Irmão José Alves, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Michele. Michele, a irmã, reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Renata. Irmã Renata, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Fernando. Reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? Sim. Pela sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Sandra. Irmã Sandra, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.
Sheila. Irmã Sheila, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Gabriel. Irmão Gabriel, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sônia Aparecida. Irmã Sônia, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Silvia. Irmã Silvia, reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Roberto. Irmão Roberto, reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Suelen. Irmã Suelen, a irmã reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo, honrá-lo até que venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Rodrigo. Irmão
Rodrigo reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Marli. Irmã Marli, a senhora reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Promete servi-lo, obedecê-lo e honrá-lo até que ele venha? Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poder se colocar de pé, igreja. Você pode dar mais uma salva de palmas para o Senhor? Pelas 26 almas que desceram as águas. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Vamos orar e impetrar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite de festa, de alegria, onde nós podemos ver, Senhor, essas 26 almas descendo as águas, Senhor, enterrando, Senhor, a sua velha vida, Pai Santo e amado, e crescendo, Papai querido, Senhor, saindo das águas, Senhor, com a nova criatura, Pai, com a nova vida, Senhor. Eu creio que hoje foi virada a página, uma nova história vai ser escrita, Senhor, na vida de cada um, Papai querido, que desceu as águas, de cada irmão, de cada irmã, ó Pai. Nós bem sabemos que a tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu primeiro e que nos nomeou para que nós pudéssemos dar fruto, que esse fruto venha permanecer, Senhor. Que seja assim na vida de cada um, Senhor. Tu venhas usá-los, ó Pai, de um modo sobrenatural. Usa-os, Senhor, Papai, que para a glória do teu nome, que eles venham ser testemunhas vivas, Senhor, do teu agir, do teu operar. Batiza com teu Santo Espírito, Senhor. Opera, Papai querido, maravilha, Senhor, na vida de cada um, ó Pai. Que eles venham ser referência, que eles venham ser luz, Papai querido, aonde eles estiverem, Papai Santo e amado. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, que abençoe a nossa semana. Dai-nos uma semana de bênção e de vitória. Sê conosco, Senhor, no decorrer dela, Papai Santo e amado, livrando de todo o mal, guardando a cada serva tua, Papai querido, contra a investida do inimigo, ó Pai. Despeça-nos, Senhor, sobre os seus cuidados. Livra-nos de todo o mal, Papai Santo e amado. Leva-nos em segurança para os nossos lares e nos dê, Senhor, uma noite tranquila, Papai querido. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Juntos dizemos amém. Vão na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.